desaparecimento dela chocou um país. Chegou a ser comparado com o de Madeleine McCann, também pelo fato de ela nunca ter sido encontrada. O caso de hoje conta a história de Marta del Castillo, uma garota de 17 anos que desapareceu em Sevilha, na Espanha. Esse é o caso que eu te convido a acompanhar comigo. Um dos casos de desaparecimento e de mistério também, de todos os tempos, né, um dos maiores de todos os tempos, é o de Madeleine McCann. Para você que quer conferir também, se você não conhece, ou quer mais detalhes também desse caso, aqui nos cards tem para você conferir. E é o dela, de Madeleine McCann, a menininha inglesa que desapareceu em Portugal, no sul do país, em Algarve. Este caso que eu trago hoje para vocês é o de Marta del Castillo, que desapareceu em Sevilha, na Espanha. E o caso dela é um mistério até hoje, porque o corpo dela não foi encontrado. Mas vamos então aos detalhes desse caso hoje para você conferir, porque é muita coisa, é muito detalhe, contradições, mistérios. Marta del Castillo desapareceu em 24 de janeiro de 2009, possivelmente assassinada. Bem, vamos lá. Bem, quem é Marta del Castillo? Ela nasceu em 29 de julho de 1991 em Sevilha, na Espanha, na região da Andaluzia. Uma cidade lindíssima, por sinal, mas que guarda um mistério há 14 anos. O desaparecimento de uma adolescente de 17 anos e que deixa aí um ponto de interrogação em todo o país. Onde está Marta del Castillo? Marta del Castillo Casanueva, filha de Antônio del Castillo e Eva Casanueva. Tinha duas irmãs mais novas, Mônica, de 13 anos, e Lorena, de 11. Conhecida como uma garota tranquila, alegre, que gostava muito de ficar com a sua família, gostava de assistir filme e se divertir também com as amigas. Era de sair pouco e também pouco ia a festas. Segundo a família e os amigos, ela era bem tranquila, estava terminando o colégio e ela era uma adolescente como qualquer outra da sua idade. Esse caso ele é muito complexo e também envolto em mistério porque o corpo não foi encontrado, mas se tem um assassino confesso. Além disso, esse assassino confesso ele deu 7 versões do crime. Existem também pessoas que deram depoimento e depois mudaram. É um caso bem complicado. Então a gente vai para o dia 24 de janeiro de 2009, um sábado. Marta então ia sair com os amigos no sábado à noite. Quem ficou de buscar Marta foi um desses amigos, o Miguel. E aí, quem recebeu o Miguel foi o pai da Marta. Quando Marta chegou lá na frente, o pai estava conversando com o Miguel. Normalmente ela se despediu do pai e entrou no carro e eles saíram. Esse amigo que foi buscar Marta era o Miguel Carcanho, que tinha tido um relacionamento de mais ou menos um mês com ela, mas eles tinham terminado, mas continuavam amigos e saíam juntos. Então o Miguel foi buscar a Marta e aí eles saíram. Só que foi ficando tarde e aí a mãe da Marta, a Eva, começou a ficar muito preocupada porque ela não tinha muito esse costume de sair, ficar até tarde à noite e também não ligar para a família para avisar onde ela estava ou se ela já estava chegando. Então a mãe dela começou a ficar muito preocupada. Então a mãe da Marta começou a ligar para alguns amigos dela para perguntar onde que ela estava, porque no celular dela não conseguia falar. Aí ela começou a ligar para algumas pessoas. Antes de sair, ela tinha falado com a amiga Silvia. Ela estava conversando com essa amiga pelo WhatsApp. E daí quando o Miguel chegou, ela disse que ela ia sair e que depois elas conversavam quando ela voltasse. A mãe da Marta, então, como a filha estava demorando, começou a ligar para essas pessoas todas, para os amigos dela. E aí ninguém sabia da Marta. Ninguém sabia onde ela estava, alguns não tinham visto a Marta. A mãe dela ficou mais preocupada ainda, né? Porque os amigos não sabiam onde ela estava. Até que ela liga para um outro amigo do grupo, o Samuel, perguntando se ele sabia da Marta. E aí o Samuel disse que estava falando com o Miguel, que foi quem buscou a Marta em casa, fazia um tempo no celular, falando com ele ao telefone, e que ele disse que tinha deixado a Marta em casa meia-noite. Só que não era meia-noite ainda. E aí quando a mãe dela desligou, ela achou muito estranho quando ele disse isso. Aí ela disse ok e desligou o telefone. E aí ela perguntou para o marido dela, o Antônio, que horas eram. E aí ele disse que não tinha dado meia-noite ainda. Mas como que o Samuel tinha dito que o Miguel tinha deixado a Marta em casa à meia-noite se não era meia-noite ainda? Ali ela já começou a achar tudo muito estranho. Ali ela já começou a desconfiar. E acendeu um alerta aí na cabeça da Eva, mãe da Marta. Porque se ele estava falando com o Miguel há um tempo e o Miguel tinha deixado ela meia-noite, mas nem era meia-noite, tudo estava estranho. Foi então que a mãe da Marta ligou para o Miguel para perguntar da filha. E o Miguel disse que ele tinha deixado Marta na frente de casa e foi embora. Aí ela falou assim, mas como é que você deixou minha filha na frente de casa e foi embora? Não esperou ela entrar? E isso deixou a mãe da Marta muito indignada também, né? Mas com tudo isso, com os horários ali, ela achou muito estranho. Com o horário que o Samuel tinha passado da meia-noite. Lembrando que ainda não era meia-noite quando eles falaram ao telefone. E aí ela falou pro Miguel, eu sei que ela estava contigo. E ele contou que tinha deixado ela na frente da casa dela. Um deles estava mentindo, na cabeça da mãe da Marta.
E realmente, né? A mãe da Marta conhecia o Miguel porque ela sabia que a filha tinha tido um relacionamento com ele de mais ou menos um mês, mas tinha terminado. Que, segundo a mãe da Marta, foi a Marta que terminou, porque o Miguel era ciumento, possessivo e controlador. E a mãe da Marta sempre dizia para a filha: cuidado com esse garoto, ele não me inspira confiança. Ela sentia que tinha alguma coisa errada com o Miguel. E ainda mais porque também ele tinha um lado violento e possessivo e ainda namorava meninas mais jovens. E ela era menor de idade, ela tinha 17 anos. E isso deixava a mãe da Marta muito preocupada. E como esses horários do Samuel e do Miguel não estavam batendo, deixou ela mais desconfiada ainda. Só que aí o Miguel então depois disse que tinha deixado a Marta às 11h30. Até aí bateria o horário dele ter ficado conversando e ser próximo da meia-noite. Mas ainda assim, não estava batendo muito com o horário que o Samuel tinha passado. Logo depois, a mãe da Marta, a Eva, ligou para a polícia. E aí ela contou o que tinha acontecido, que esse rapaz tinha deixado a filha do lado de fora, mas que ela não tinha entrado em casa. E ela estava desconfiada dessa história que eles estavam contando. E aí ela contou isso para a polícia. E aí nessa mesma noite, já entrando a madrugada, o pai da Marta, o Antônio, foi até a casa do Miguel para tentar falar com ele pessoalmente, ver se a filha estava lá. E aí ele disse que ele ficou olhando do lado de fora para ver se tinha movimentação na casa ou se tinha alguma luz acesa. Só que ele não viu luz acesa, não viu movimentação, desistiu e foi embora. E aí já a essa altura, como os amigos já estavam sabendo, né, do sumiço da Marta, eles começaram a ajudar a procurar. Foram ligando para outras pessoas também para perguntar se eles sabiam onde ela estava, mas ninguém sabia. Ou se sabia, ninguém disse. A essa altura, os pais da Marta já estavam desesperados, porque ela nunca tinha feito isso, de sumir sem dar notícias, ainda mais tão tarde assim. Só que a polícia, por ela ser adolescente, cogitou a possibilidade de ela ter fugido de casa. Mas os pais da Marta disseram que não tinha problema nenhum em casa, que eles tinham uma relação muito boa e que ela não teria motivos para fugir. Mas, como a polícia disse isso, eles ficaram então aguardando aí para ver se ela dava notícias. Então ficaram com essa hipótese aí dela ter fugido de casa, apesar de que ela não tinha levado nada. Suas roupas, seus pertences, né, para quem vai fugir, ela teria que levar alguma roupa e ela não tinha levado nada. Mas, como a polícia disse sobre essa possibilidade, os pais ficaram aguardando aí para ver se ela logo apareceria. E o caso da Marta, ele se espalhou na cidade toda e também ali nas cidades próximas à região. Criou-se uma comunidade muito grande, de mais de 2.000 pessoas, fazendo, né, campanhas na televisão, na internet, nas ruas, para tentar encontrar Marta. As pessoas estavam realmente muito empenhadas a ajudar a família a encontrar Marta. Porque até ali, né, eles estavam ainda com essa hipótese de fuga, né, dela ter fugido de casa. Então, como o tempo foi passando, foram passando dias, o pai da Marta, ele já não acreditava mais nessa possibilidade de fuga. E ele foi e disse para a polícia: eu acho que minha filha não fugiu, eu acho que alguém levou a minha filha. E ele tinha medo de que algo pior do que isso tivesse acontecido. E aí a polícia então começou a ponderar que talvez ela realmente não tivesse fugido e tivesse sido levada ou outra possibilidade. Então a polícia começou a levar mais a sério esse desaparecimento da Marta. Mas uns dias se passaram e nenhum sinal da Marta. E as atenções então se voltaram para o Miguel, que foi o último a estar com ela. Aí a polícia então foi falar com o Miguel e foi também investigar a casa dele. E lá na casa dele a polícia encontrou sangue, e era o sangue de Marta. E o Miguel então foi preso, confessou que Marta estava morta e que ele tinha tirado a vida dela. Miguel disse que depois que ele foi buscar a Marta na casa dela, eles chegaram na casa dele por volta das 8h25 da noite e que o irmão dele já estava lá. Ele disse que ele e Marta começaram a discutir em um determinado momento e que a Marta estava cobrando dele que ele escolhesse entre ela e uma namorada dele nova, uma garota chamada Rocio, de apenas 14 anos. Lembrando que ele tinha 19 e a Marta também era menor de idade, tinha 17. E aí ela estava cobrando que o Miguel se decidisse entre ela e a Rocio. Aí a discussão foi ficando mais intensa, até que o Miguel perdeu o controle, pegou um cinzeiro que estava na mesa, um cinzeiro de vidro, e bateu no lado esquerdo da cabeça dela. E que, segundo o Miguel, ela caiu e morreu na hora. E que esse golpe teria feito o sangue espirrar na blusa do Miguel, na jaqueta, do lado de dentro, também na calça e no chão. Ele disse que o sangue que ficou nele foi porque, quando ela caiu, ele se abaixou para ver se ela estava respirando. E aí ele acabou encostando no sangue dela. E aí ele disse que chamou a Marta e ela não respondia, ela não reagia. E aí ele foi ver se ela estava respirando e ela não estava. Ela não se mexia. E aí ele entrou em pânico.
Quando ele viu que ela já não respondia, ele já deduziu que ela estava morta. E aí ele ficou desesperado e chamou 2 amigos para ajudar. Então todo esse tempo que ele ajudou a procurar, que ele disse que tinha deixado ela em casa, ele sabia que ela estava morta, porque ele mesmo tinha matado. E todo mundo procurando Marta, inclusive a família, e ele já sabia de tudo. E o pior é que as pessoas que ajudaram Miguel a se desfazer do corpo dela foram as mesmas que estavam lá ajudando a família a procurar por ela. E o Samuel, que tinha dito que estava ao telefone depois que o Miguel deixou a Marta em casa, ele estava com o Miguel ao telefone sim, mas foi quando o Miguel ligou para ele pedindo ajuda para se desfazer do corpo da Marta. E ele estava numa festa e ele saiu dessa festa e foi ajudar um amigo. Além de Samuel, quem ajudou também a se desfazer do corpo da Marta, retirado do apartamento, foi Javier, o irmão mais novo do Miguel, um adolescente de 15 anos, conhecido como Cuco, que ajudou também o Samuel e o Miguel a tirar o corpo dela dali. O Miguel disse que o Javier chegou, o Cuco, e ele estava desesperado e não sabia o que fazer. E aí pediu ajuda para o irmão ligar para o Samuel, para então ele ir lá ajudar os dois. E o Cuco então teria ido ligar para o Samuel e o Miguel teria ficado em casa. E o Miguel então disse que o Samuel chegou junto com o Cuco e os três tiraram o corpo dela dali e jogaram num rio. Ele disse que ele foi de moto e que o Javier foi com o Samuel de carro, levando o corpo da Marta. E dali então eles jogaram no rio. Aí o Miguel disse que depois dali, cada um seguiu sua vida, como se nada tivesse acontecido. E o carro que eles teriam usado para levar o corpo da Marta até esse rio seria o carro da mãe do Javier, do Cuco. Lembrando que o Javier tinha 15 anos de idade. Ele teria pego o carro da mãe dele, sem ela saber provavelmente. Durante as investigações na casa do Miguel, a polícia encontrou sangue da Marta em várias partes da casa, não somente no local onde ele disse que tinha batido, dado um golpe apenas com um cinzeiro na cabeça dela, mas em outras partes da casa. A polícia encontrou uma grande poça de sangue no quarto do Miguel e também um cheiro muito forte de produto de limpeza. E deu para ver também que eles tinham limpado vários locais onde tinha o sangue da Marta. Tinha sangue na cadeira do Miguel, na mesa dele, tinha na coxa, tinha na cama, tinha no chão, tinha nas roupas dele, tinha sangue da Marta por todos os lados. Como é que uma pancada de cinzeiro em um local ia espalhar sangue pela casa toda? É óbvio que ele estava mentindo. Na reconstituição, Miguel então mostrou como ele tinha feito. Ele disse que deu a pancada nela, que ela caiu de costas no chão com o rosto virado para cima. E aí depois as outras testemunhas que ele disse que estavam lá também fizeram seu depoimento separadamente e cada um contou sua versão. O Samuel lhe disse que ele estava numa festa naquela noite e que ele nunca saiu da festa, que tinha pessoas, várias pessoas, que poderiam comprovar que ele estava na festa e que ele não saiu de lá. E que ele disse que ele não tinha nada a ver com o crime, não tinha nada a ver com a morte da Marta, que ele não ajudou ninguém, que ele não foi ajudar a tirar o corpo de ninguém, ainda mais de uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa sendo sua amiga. E aí o Javier, o Cuco, deu a sua versão também daquela noite. Ele disse que quando ele chegou na casa do Miguel, ele estava desesperado. E aí ele viu o corpo e viu toda a situação. Mas que quando ele chegou até ver o Miguel, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas quando ele chegou na sala, ele viu o Francisco Javier, o irmão mais velho do Miguel. E ele estava com a namorada dele, Maria. E ele disse que o Francisco já disse para ele: cuidado com o que fala, ou você ajuda ou você fica quieto. Ele disse que ele levantou a blusa e mostrou na parte de trás da cinta dele uma arma, ameaçando o Cuco. E que nesse momento eles já estavam enrolando o corpo da Marta num cobertor e que iam levá-la dali. E aí ele teve que ir junto. E aí ele disse que o irmão do Miguel, o Francisco, ficou na casa junto com a namorada Maria, limpando o sangue da Marta. E o Javier foi a primeira pessoa que colocou o Francisco na cena do crime, porque o Miguel não tinha falado dele. E o Samuel, apesar de dizer que estava na festa, que nunca tinha estado ali, entre 9h30 e 10h30 ele sumiu da festa. Ninguém encontrou ele nesse horário. Então onde que ele estava nesse horário? Será que ele estava na casa do Miguel, ajudando o Miguel a se desfazer do corpo da Marta? Ele teria que provar. Mas a polícia ia pressionar eles, Tanto Samuel quanto o Francisco. E o Francisco disse que não estava na casa e que não tinha nada a ver com aquilo. Só que o Francisco disse que quando ele chegou, ele até depois confirmou que foi, ele disse que ficou somente uns 10 minutos, mais ou menos, depois que a Marta chegou. E aí ele disse que dali ele saiu porque ele ia visitar as filhas, na casa da ex-mulher. Mas a namorada dele, a Maria, teria ficado ali na casa estudando. Só que o que ele disse não batia com o que o Cuco tinha dito. Só que nas investigações a polícia deu mais crédito ao Francisco, por ele ser mais velho. Ele já tinha 40 anos. E o Miguel, o Samuel e o Cuco eram mais novos. E aí, o Miguel, como tinha falado algumas versões, e a polícia então deu crédito ao Francisco, tirando ele ali da cena do crime. E também eles foram naquela versão que o Miguel tinha dado de jogarem o corpo dela no rio. E aí a polícia foi fazer essas buscas, só que nunca encontrou. Então o Miguel deu a sua versão oficial. Ele disse que buscou a Marta na casa dela, que eles deram
umas voltas de carro pela cidade e depois foram para casa dele. E que lá eles começaram a discutir. E que a discussão ficou acalorada, ele, na hora da raiva, deu então esse golpe com o cinzeiro na cabeça da Marta. E que aí ele se desesperou, viu que ela não se mexia, não respirava, não reagia. Aí ele foi então para um telefone público e ligou para o Samuel, pedindo ajuda dele para ir lá se desfazer do corpo dela. E depois que ele chamou o Cuco, que também foi até a casa com o carro da mãe dele, e foi lá ajudar o Miguel. E aí ele disse que na casa também estava o Francisco, aí ele incluiu o Francisco, e disse que quando eles chegaram lá, eles também ajudou a descobrir um lugar para levar o corpo dela, e aí ele ficou ali na cena limpando a casa. Essa então seria a declaração final do Miguel. O Francisco disse que tinha ido à casa da ex-esposa visitar as filhas, só que ela desmentiu. Ela disse que ele estava o tempo todo com o Miguel e que não tinha ido lá. E aí depois o Cuco também deu outra versão. Ele disse que ele inventou toda aquela história porque ele foi pressionado a contar, né, a confessar, e que tudo que ele tinha dito era falso. Só que a polícia achou tudo muito estranho e pensou que a primeira declaração sim possa ter sido verdadeira. Porque como que ele faria uma declaração com tantos detalhes e ainda que batia com a declaração do Miguel, que era o assassino? Então a polícia ficou aí com essa pulga atrás da orelha e achou melhor ficar com essa primeira versão. Só que aí Miguel mudou novamente a sua versão. Aí ele disse que não tinham jogado o corpo dela no rio, e sim em uma caçamba de lixo perto da casa dele. E o assassino, confesso, deu 7 versões diferentes do crime. Só que se passaram quase 3 meses do crime. Se ele tinha jogado na caçamba o corpo da Marta, provavelmente essa caçamba já nem estava mais lá. E aí a polícia foi investigar, mas era muito difícil encontrar. Só que horas depois que o Miguel deu essa declaração, ele mudou a sua versão de novo. Só que aí o que Miguel disse? Nessa nova versão, ele disse que ele não tinha nada a ver com a morte da Marta e que quem tinha matado ela era o seu irmão mais novo, o Cuco. O Miguel disse então que o Cuco tinha estrangulado a Marta no quarto dele com um arame. O Miguel disse então nessa nova versão que eles estavam bebendo e usando substâncias ilícitas. Aí o Miguel disse que em um momento ali ele foi tentar dar um beijo na Marta e ela não quis, ela desviou. E aí ele insistiu de novo e ela disse não, que ela não queria. Só que daí o Miguel disse que como ela recusou o beijo dele, ele se enfureceu. E aí ele começou a dar socos nela. E que o Cuco viu e começou a bater nela também. Meu Deus, que covardia. E aí ele disse que o Cuco pegou uma faca. E aí, enquanto isso, ele levou a Marta pro quarto dele. Aí ele disse que jogou ela na cama, imobilizou a Marta e violentou ela. Aí que o Cuco chegou no quarto e foi também violentar a Marta. Só que ela estava se mexendo muito, então ele acabou amarrando ela. E aí, ele também violentou a Marta. E que aí ele jogou ela no chão e estrangulou ela com um arame. Só que se ela foi estrangulada, de onde que saiu tanto sangue? Porque tinha sangue da Marta espalhado por todo lado. Que já não era mais a história do cinzeiro, e sim os golpes que ela recebeu do Cuco. Então eles disseram que depois disso eles enrolaram o corpo da Marta em cobertor, usaram a cadeira de rodas que era da mãe do Miguel que tinha morrido, e eles colocaram a Marta ali em cima dessa cadeira e levaram ela até o carro da mãe do Cuco, levaram ali o corpo dela até uma caçamba de lixo que ficava próximo ali. E claro que a polícia ficou achando muito estranho, porque ele mudou tantas vezes a versão. Qual seria a história verdadeira? Será que era essa que ele estava contando agora? Ou será que era a primeira versão que ele deu? Só que aí a investigação diz que parece que ele sentiu um alívio, o Miguel, quando ele contou essa parte da história. E que apesar de ser fantasiosa, parecia então que era uma versão real. E aí então eles disseram que tentaram retirar as barras de um bueiro ali próximo para jogar o corpo da Marta ali. Só que daí eles não conseguiram. Cuco tinha tentado retirar as barras e não conseguiu. E aí então que eles jogaram na caçamba e encontraram, a perícia encontrou depois, DNA da Marta nas barras do bueiro. Essa versão aí da cadeira de rodas, que o Miguel teria levado o corpo da Marta de cadeira de rodas, foi corroborada por um vizinho que viu esse momento em que o Miguel sai com algo que ele viu que estava ali em cima da cadeira de rodas e o Miguel empurrando. Ele achou estranho também, mas ele ficou olhando e o Miguel foi. E depois o Miguel volta com essa cadeira de rodas vazia e o vizinho viu também a volta do Miguel e que ele achou muito estranho. E essa declaração do vizinho estava batendo com essa última versão aí do Miguel. E a polícia então fez a investigação nos lixões da cidade para ver se encontrava o corpo da Marta, mas mais uma vez não encontrou nada. Quem também prestou depoimento foi a atual namorada do Miguel, a Rocio, de 14 anos. A princípio ela disse que o Miguel estava na casa dela com ela, que ele falou ao telefone e depois saiu. Porém, depois que o Miguel confessou o crime, aí ela mudou a versão também. Daí ela já disse que o Miguel tinha contado tudo o que tinha acontecido para ela. Ela disse que o Miguel não jogou no rio, que sim, que ele enterrou o corpo da Marta em um terreno que ela conhecia, próximo ali da casa dela, e que ela secretamente depois disso teria ido buscar o Miguel. Já o Samuel
né, voltando a Samuel, ele disse mais uma vez, negou tudo e disse que não tinha nada a ver com isso, que ele estava numa festa e que ele não sabia nada sobre a morte dela e na realidade não tinha nenhuma prova de que o Samuel estava lá, somente o depoimento do Miguel e do Cuco. E mais um depoimento, o Miguel disse que estava muito mal com tudo que tinha acontecido e que ele estava em depressão, que ele tinha tentado tirar a própria vida dentro da prisão, ele tinha tentado se enforcar e que ele estava muito arrependido. Só que no depoimento ele não chorou, não se emocionou. O juiz disse que ia colocar então o Miguel e o Cuco frente a frente, os irmãos, para eles confrontarem as suas versões e eles tentarem descobrir se também não existia algo mais que eles não tinham falado, para ver se eles falavam. Só que não deu muito certo porque cada um continuou com a sua versão, um acusou o outro e as perguntas que foram feitas também não ajudaram em nada, então ficou do mesmo jeito. E aí, como essa estratégia não deu certo, o juiz pediu então o histórico do celular deles para saber onde eles estavam exatamente no momento do crime, de acordo com o horário que o Miguel deu. E foi então que a polícia descobriu que, de acordo com os dados dos celulares, Miguel estava na casa dele no horário e Marta também estava no mesmo horário. E que o Francisco Javier, o irmão mais velho do Miguel, também estava no mesmo horário dentro da casa do Miguel. E que o Francisco, em algum momento, teria se distanciado dali, mas ainda estava próximo do apartamento da Leão 13, que era onde ficava o apartamento do Miguel. Mesmo em todo momento, o Francisco ter dito que ele tinha só passado por ali, rapidinho, no máximo 10 minutos, e tinha ido para a casa da ex-esposa visitar as filhas. E ela acabou desmentindo essa versão. Ela disse que ele estava com o Miguel o tempo todo. O Francisco chegou a ser preso, mas ele acabou sendo liberado depois de pagar fiança. E ele jogou toda a culpa no Miguel. Disse que ele não tinha nada a ver com aquilo. E lembrando que a namorada dele, né, a namorada do Francisco, a Maria, tinha ficado na casa, segundo Miguel, ajudando a limpar o sangue da Marta. E aí, em setembro de 2009, o Miguel muda sua versão mais uma vez. Ele diz que não violentou a Marta e que a sua versão anterior era falsa. Além disso, o Miguel disse que não tinha a menor ideia de onde estava o corpo da Marta e disse que o seu irmão, Cuco, é que era o culpado. Porque quem se desfez do corpo da Marta foi o Samuel, junto com o Cuco. Então, tudo que ele disse foi só para manter a polícia ocupada ou para enganar a polícia, enganar todo mundo. E era tudo mentira, tudo invenção. E aí ele voltou e disse que a sua versão oficial, verdadeira, seria a primeira, de que ele teria golpeado Marta com um cinzeiro. E que ela caiu, morreu na hora, parou de respirar e o coração parou de bater. E ele continuou afirmando que Samuel e Cuco ajudaram ele a se desfazer do corpo. Só que aí, dessa vez, ele disse que o irmão dele mais velho, Francisco, não tinha nada a ver com o crime e que ele realmente só passou lá e foi embora. Dessa vez, ele tirou o irmão da cena do crime, mas por quê? Miguel disse que só tinha falado do Francisco pela pressão da polícia e que na realidade ele era inocente. Só que a polícia não acreditou nessa versão nova do Miguel de que Francisco não tinha nada a ver com o crime, porque o celular dele colocava ele na cena do crime no mesmo horário. E aí, sobre o Cuco, os advogados dele disseram que ele não teria pego o carro da mãe para ir até a casa do Miguel, que ele teria um ticket de ônibus, de transporte público, e teria usado esse ticket. Então ele não teria como estar na casa do Miguel, e sim, ele teria estado no ônibus. Só que na realidade ele estava com o ticket, então ele poderia ter só o ticket daquele dia, mas não ter usado, ou ter usado e depois ter pego o carro e ido até a casa do Miguel, ajudar a tirar o corpo da Marta dali. E aí a Rocio, a namorada do Miguel de 14 anos, ela fala novamente em depoimento e confirma que o Miguel sim enterrou o corpo da Marta em um terreno próximo da casa dela. Só que a polícia vai então nesse terreno que ela diz que estava enterrado o corpo da Marta e não acha nada. Aí ela pega e volta e diz, não, tá 60 metros mais longe, à frente. E aí eles vão lá, procuram novamente e não encontram o corpo da Marta. E depois, como ninguém encontrou nada, ela disse que era mentira, que ela tinha inventado e que ela não sabia de nada. E aí que chega em 2010 e todos eles estão livres, estão soltos, exceto o Miguel, que continua preso. Os outros estão soltos porque eles foram inocentados ou porque não tinha prova suficiente que comprovasse aí, né, a culpa deles. E aí quando começa o julgamento, quando eles comparecem, né, os acusados, os envolvidos no crime, eles vão todos com o rosto coberto. Mas até ali a imprensa já tinha divulgado o rosto de todo mundo, inclusive dos menores de idade, né, sem se preocupar. E também o nome deles, então todo mundo já sabia quem eles eram. E a população estava revoltada, eles ficavam em volta ali, né, clamando por justiça. E a acusação, que representava os pais da Marta, eles estavam pedindo 52 anos de prisão para o Miguel. E a essa altura, eles decidem então investigar o carro da mãe do Cuco.
só agora, o carro que foi usado aí para transportar o corpo da Marta. No carro a perícia encontrou DNA do Miguel e também do Cuco, o irmão mais novo dele, e também fibras do cobertor que envolveu o corpo da Marta, supondo então que ela também esteve ali. Porém o Cuco negou que estivesse ali e disse que não tinha nada a ver com isso e que o Miguel queria incriminá-lo, mas que ele não tinha culpa de nada, e negou tudo. Um ano depois, quando a morte de Marta completou 2 anos, Miguel mudou sua versão novamente. Miguel falou do golpe do cinzeiro, mas disse que chamou Samuel e Cuco de um telefone público que ficava na frente da casa dele. Pediu ajuda e que eles foram lá ajudar. O celular dele comprova que ele estava ali. Só que se ele tinha celular, por que ele foi ligar de um telefone público? Estranho, né? E outra coisa, ele teria saído e deixado o celular dele? Por quê? Só se ele pensou em não deixar, né, gravado no celular que ele tinha feito uma ligação e também o conteúdo, né, dessa ligação. Ou ele ficou em casa limpando o sangue de Marta enquanto Samuel e Cuco foram se desfazer do corpo dela. Então ele teria ficado sozinho. Então em 2012, já se encaminhando para a sentença, Miguel pediu perdão à família da Marta. Disse que não sabia que ia causar tanta dor e que se ele soubesse onde estava o corpo da Marta, ele diria. Mas ele não tinha ideia de onde podia estar. Será mesmo? Porque mesmo que ele não tivesse ido com o Samuel e o Cuco se desfazer do corpo dela, eles teriam contado para ele onde eles deixaram. Provavelmente eles teriam dito. E a acusação continuou pedindo 52 anos para o Miguel e a pena máxima também para o Samuel e o Cuco, que ajudaram o Miguel a assumir com o corpo dela. Só que aí, em janeiro de 2012, Miguel Carcanho é condenado a somente 21 anos e 3 meses de prisão, deixando os pais da Marta totalmente frustrados. E o pior, Samuel e Cuco são absolvidos. E todos os outros aí que tiveram seus nomes envolvidos ficaram livres. Isso mesmo, ficaram livres. Aí no ano seguinte, Miguel faz o quê? Muda sua versão novamente. Ele volta atrás e diz que Francisco Javier, o seu irmão mais velho, está sim envolvido no crime. E a polícia então começa uma nova investigação agora, incluindo Francisco Javier. Nessa nova versão, Miguel diz que não foi ele que matou a Marta, e sim o Francisco Javier, com um golpe de arma na cabeça da Marta, com a parte de trás da arma. De volta aos depoimentos, o Francisco negou tudo. Ele voltou a dizer que não tinha nada a ver com a morte da Marta e que o culpado era o Miguel. E aí um acusou o outro. E aí as buscas pela Marta continuaram por todos os lugares, eles não encontraram nada. Encontraram DNA, mas não batiam com o dela, e assim foi indo. Só que a família não descansava. Eles não iam parar enquanto não encontrasse o corpo da Marta. O que mais a família da Marta queria era encontrar o corpo dela para ela ter um funeral digno, para ela descansar em paz. Isso era mais importante até do que o julgamento, porque o Miguel já estava condenado, que era o assassino confesso. O pai da Marta, o Antônio, ele disse que tem certeza que todos os envolvidos, sabem exatamente onde o corpo dela está, mas eles não querem contar, porque existem coisas a mais que eles não revelaram que viriam à tona se o corpo dela fosse encontrado. O corpo dela teria informações a dizer para a polícia. Então, para eles não contarem, é porque algo muito pior aconteceu com a filha deles. E se o Miguel, assassino confesso, já disse, né, que foi ele mesmo que matou, então por que ele não ia dizer onde está o corpo? Passado um tempo, Francisco Javier e a sua namorada Maria entram na justiça contra os pais da Marta, contra o Antônio e a Eva. Eles entram pedindo indenização pela acusação que eles sofreram por eles serem inocentes e também pelos gastos que eles tiveram com advogados e com esse trâmite de justiça, sendo que eles não tinham nada a ver com isso, que eles se declararam inocentes. Até hoje ninguém sabe onde está Marta. O que aconteceu com ela exatamente, depois de tantas versões do assassino confesso, o Miguel Carcanho, e todo mundo mudando o depoimento, uma hora acusando umas pessoas, outra hora outras, uma confusão, esse crime envolvido em mistério, um crime que chocou toda a Espanha, né? Tanto Sevilha, que é a cidade onde aconteceu, mas todo o país se chocou com esse crime, que foi até comparado ao caso da Madeleine McCann. Se você quiser conferir, tem um vídeo aqui no card. Então, é um caso que realmente ele choca até hoje, porque tem o assassino confesso, mas não tem o corpo. E não se sabe até quando, né, eles vão ficar sem confessar. E daqui a pouco também o Miguel tá saindo da prisão, né? E os outros já estão soltos desde aquela época. E alguns fatos aí, né, que aconteceram. Em 2018, o pai da Marta ele foi até a prisão onde está o Miguel conversar com ele. Ele chegou a cumprimentar o Miguel, dar a mão para o Miguel. Foi lá conversar no intuito, né, de fazer com que ele contasse onde está o corpo da filha, mas não adiantou nada porque ele não falou. Em 2021, o Antônio, ele comprou o apartamento onde morava o Miguel, onde a filha dele foi assassinada. Ele comprou o apartamento para entregar para o Miguel em
troco do Miguel confessar, né, e dizer, contar para ele onde estava o corpo da filha dele, porque ele tinha perdido a hipoteca, né, que não tinha pago, e aí foi para a imobiliária. Então da imobiliária o pai dela comprou. Que tragédia ter que comprar o apartamento onde a filha morreu. Ele ia dar esse apartamento pro Miguel, mas o Miguel não confessou mais uma vez, não disse onde estava o corpo dela. E aí, como passou um ano e o Miguel não confessou, não disse onde está o corpo dela, no ano passado, em 2022, o pai da Marta vendeu esse apartamento. Ele conseguiu vender esse apartamento, já que o Miguel não confessava. Ele disse, inclusive, o Antônio del Castillo, ele disse que pouco a pouco vai perdendo as forças, mas nunca perde as esperanças de encontrar a filha. E ele vai continuar tentando. A princípio, o Miguel tinha sido então condenado aos 21 anos de prisão, 21 anos e 3 meses, e o Cuco foi para a detenção de menores, pois acabou sendo solto. Apesar de agora estar tranquilo dentro da prisão, Miguel não era tão bonzinho assim antes do assassinato da Marta. Ele tinha antecedentes criminais, ele foi preso inclusive com um carro roubado. E não era só isso. O Miguel ele tinha o costume de mentir bastante, ele inventava uma vida fabulosa, fantasiosa para as pessoas, até para os amigos dele. Ele dizia que seu pai morava na Itália, para algumas pessoas, para outros ele dizia que o pai tinha morrido. Costumava se dizer mais do que ele era, sendo que às vezes ele não tinha nem o que comer dentro de casa e emprestava dinheiro das vizinhas, né, dos vizinhos ali. Ele acabava devolvendo, mas estava sempre ali sem dinheiro e queria passar uma outra realidade, né? Ele tinha também rompantes de violência. Ele chutava as lixeiras na rua, ele colocava fogo nas roupas, se relacionava com várias garotas ao mesmo tempo e a maioria delas era menor de idade. Inclusive a Marta, que tinha 17, e a Rocio, 14 anos. E ele já tinha 19. Segundo as vizinhas, né, os vizinhos ali, esse mau humor dele, essa irritação, ele herdou da mãe. A mãe, que tinha vários namorados também e foi abandonada por eles, trocava de namorado muitas vezes. E aí esse comportamento também o Miguel herdou. Ele era conhecido como o filhinho da mamãe. Ele era sempre visto com a mãe empurrando a cadeira de rodas com ela, andando pela cidade. A mãe dele morreu em 2007 e aí aos 18 anos ele estava sozinho na casa, vivendo ali pelas suas próprias leis, e também ele acabou virando o chefe da gangue, do grupo dele. Durante o julgamento, o Miguel se fez de vítima, se fez de coitado, já diferente de Samuel, que era bastante arrogante, segundo as pessoas ali que viram todo o depoimento e o comportamento dele também. Alguns desses envolvidos no crime da morte da Marta e no desaparecimento dela gostaram dessa fama momentânea. Um deles foi o Samuel, que ia sempre muito arrumado, com óculos de sol a todo momento, cachecol, estava sempre muito arrumado para ir prestar depoimento. Uma coisa que todo mundo sempre disse, que ele era muito narcisista. Ele se achava parecido com Cristiano Ronaldo, ele usava isso, né? E estava adorando essa fama. Ele inclusive postava muitas fotos sem camisa, de óculos escuros, lentes de contato, e falaram muito da frieza dele, que ele era um dos mais frios do grupo. O Miguel também gostava muito de postar fotos nas redes sociais. Ele também usava muito óculos escuros. Quando ele estava preso, chegou a receber várias cartas de admiradoras. E ele chegou até a tentar marcar um encontro, né? Levar uma dessas moças lá para a prisão para fazer uma visita para ele, mas foi negado. Depois de um tempo na prisão, ele tinha tentado suicídio. Ele tentou se enforcar dentro da prisão. E aí criaram um protocolo ali de segurança, né? Para que ele não conseguisse fazer isso. E aí, com o passar do tempo, esse protocolo foi diminuindo, né? Porque ele foi ali se tratando e foi melhorando. Mas o fato é que ninguém sabia exatamente o que se passava na cabeça do Miguel. Ninguém sabe até hoje, né? Ele tinha um comportamento estranho. Todo mundo falava sobre isso, que ele também era frio. Eles tentaram ali a todo momento persuadi-lo, né? A dizer onde estava o corpo da Marta. E ele nunca contou. Muita gente também ficou muito indignada por ele ter tudo dentro da prisão, que ele estava vivendo melhor dentro da prisão do que na rua, porque lá ele tinha tudo. A última mensagem do Miguel era do Samuel, tentando falar com ele, na Twenty, uma rede social, que já é extinta. E aí ele dizia, o Samuel dizia para o Miguel que ele estava estragando tudo. Aí ele pedia para o Miguel responder as mensagens dele. E no dia da morte da Marta, ele fingiu indignação, né? Já o Cuco, na sua rede social, o Twenty, ele mostrava sua coleção de facas. Ele também foi acusado ali de falso testemunho. Ele e a mãe dele foram juntos aí para o julgamento. A influência dele para ter essas armas foi por causa dos namorados da mãe dele. Ele bebia desde os 11 anos de idade, ele fumava e era bastante articulador, manipulador. E também já estava querendo largar os estudos. O Francisco Javier, o irmão mais velho, né, do Miguel, ele trabalhava como segurança. E aí, depois que ele foi envolvido no crime, ele foi mandado embora. A família de Marta acredita que a ex-mulher dele tenha encoberto o Francisco em algum momento. E o Francisco diz que não perdoa o Miguel de jeito nenhum por ter acusado ele de ter envolvimento no crime.
Inclusive ele disse que nunca vai perdoar o Miguel, só quando ele estiver morto. E diz também que para ele o Miguel está morto. A Maria Garcia Mendaro, a namorada do Francisco Javier, ela era filha de uma mulher muito importante que trabalhava no governo. Então ela tinha as costas quentes, vamos dizer assim. Então, depois de serem envolvidos no crime, toda essa turbulência, eles continuaram namorando, o Francisco e a Maria. Ela disse que não viu nem ouviu nada. Ela continuou mantendo a mesma versão dela. Ela disse que estava na Leão 13, estudando desde a meia-noite até a madrugada adentro. E ela estudava psicologia na Universidade de Sevilha. Hoje ela tem uma clínica de podologia e como a mãe dela tinha um cargo muito importante no governo, eles acreditam que ela tenha sido liberada, desses crimes, facilitado, a liberação dela da prisão por causa da mãe, que tinha muita influência, muito poder. Para poder explicar essas lacunas judiciais aí, ela não ter sido nem envolvida, tanto ela quanto Francisco. Além de todo o mistério envolvido aí na morte e também no desaparecimento da Marta, existem outras questões também que surgiram depois. Um médico conhecido como Galego, ele afirma que Marta estava grávida quando ela morreu. É o Juan Diego Jiménez Soler. Ele afirma que Marta estava grávida. Ele fez essa declaração em 2018. Ele disse que ele manteve contato até com a família depois e que ele tinha visto fotos que comprovavam que Marta estava grávida. Ele disse inclusive que foi a avó dela que entrou em contato com ele e que aí ele fez essas revelações. Que a Marta estaria grávida do Miguel, o assassino confesso dela, o que torna também o crime muito pior. Ele ainda disse que ela teria sido cortada com uma serra elétrica, ela teria sido esquartejada. Ele disse ainda que tinha várias pistas, mas ele não deixou explícito isso, não divulgou isso. E em 2016 ele teria recebido então a foto dela grávida. E o crime seria pior porque seria um duplo homicídio. Mas segundo a família de Marta, ela estaria menstruada na época, o que, segundo eles, ela não poderia estar grávida. Só que o Galego, o médium, ele disse que sim, que existem mulheres que engravidam e continuam menstruando por um tempo, principalmente as mais jovens, e que isso acontece aí com cerca de 25% das mulheres. E que esse fato, então, de ela estar grávida poderia ser imputado a Miguel o crime de duplo homicídio e também incriminar os outros envolvidos. E apesar de toda essa segurança dele dizer que tinha certeza de que ela estava grávida, isso não teve muita relevância para a justiça, que também não deu continuidade a isso. Seria mais uma das teorias criadas em volta do caso e que a gravidez não passaria de uma suposição. O Antônio, o pai da Marta, ele pediu na justiça que fossem quebrados os sigilos telefônicos de todos os envolvidos, mas isso foi negado pela justiça. Por que foi negado? Se seria uma prova tão importante, ele ficou revoltado. Ele chegou a fazer uma postagem também, na sua rede social, dizendo que caísse então a cara da justiça, porque toda a Espanha sabia o porquê de eles estarem negando a quebra do sigilo telefônico. E que o que mais ele queria era isso, porque aí ia responder muita coisa. Mas a justiça negou. E aí várias pessoas deram total apoio para ele, recebeu mensagens aí de carinho, de força. E a justificativa da justiça para não ter dado, não ter permitido a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos é porque eles já tinham sido inocentados. Já a mãe da Marta, a Eva, ela disse que ela acredita nessa versão que o Miguel deu de que quem matou a filha dela foi o Francisco Javier, que ele teria sim dado uma coronhada na Marta e matado ela. E tudo isso por causa de uma briga entre os dois e que a Marta teria ficado do lado do Miguel. E aí ele teria ficado revoltado. Por quê? Porque os dois estavam envolvidos num esquema de fraude e eles estavam tentando receber uma hipoteca num valor de mais de 100 mil euros. E aí a briga teria sido por causa disso. E o Francisco, que sim, teria matado a filha dela, porque esse crime também já levaria os dois para a prisão. Mas é que o Francisco teria preferido um outro caminho. E uma frase que o pai da Marta tem em uma rede social diz o seguinte: é melhor ser ferido pela verdade do que ser consolado pela mentira. Gente, quando essa família vai ter paz? A gente espera que um dia o Miguel conte a verdade e que ele diga onde está o corpo da Marta, o que eles fizeram com o corpo dela, para essa família ter paz diante de tanto sofrimento. Você conhecia esse caso horrível da Marta del Castillo e toda essa história também, esse mistério em volta do caso e essas acusações e essas diversas versões? Conta pra mim se você conhecia esse caso, comenta aqui embaixo. Clica aqui nesses vídeos para você assistir outros casos aqui do canal. Aproveita, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.